Olá, exploradores do desconhecido. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais enigmáticas da humanidade, a vida de um homem que desafiou o próprio conceito da morte. Seu nome é Enoque. Para entendermos a sua jornada, precisamos viajar no tempo, muito antes do dilúvio, para uma era onde a humanidade estava em seu início, mas já se desviava para caminhos de corrupção e escuridão. Imagine um mundo caótico, cheio de violência e maldade. É nesse cenário improvável que surge uma figura de luz, um homem cuja vida contrastava radicalmente com a de seus contemporâneos. Enoque, o sétimo na linhagem desde Adão, escolheu um caminho diferente. Ele não se deixou levar pela correnteza do mal. Em vez disso, ele fez algo extraordinário. Ele andou com Deus. O que significa andar com Deus? Não estamos falando de um passeio casual no parque. A Bíblia nos conta que Enoque viveu 365 anos, um ano para cada dia do nosso calendário solar. E durante todo esse tempo, ele cultivou uma relação de profunda intimidade e comunhão com o Criador. Pense nisso como uma amizade constante, uma conversa que nunca cessava. Enquanto o mundo ao seu redor se afundava em seus próprios desejos, Enoque buscava a presença divina. Ele caminhava, não apenas fisicamente por vales e montanhas, mas espiritualmente, em sincronia com a vontade e o coração de Deus. Sua vida era uma oração em movimento, um testemunho vivo de que era possível viver de forma justa e piedosa, mesmo no meio da depravação. Esse caminhar diário era sua essência. Ele aprendeu os segredos do céu enquanto seus pés ainda tocavam a terra. Cada passo era um ato de fé, cada respiração um ato de adoração. A jornada de Enoque nos ensina que a verdadeira espiritualidade não é sobre rituais vazios, mas sobre um relacionamento real e contínuo. Ele não precisava de templos grandiosos ou cerimônias elaboradas. O mundo era o seu santuário, e sua vida, sua oferta. Sua fé não era passiva, era uma escolha ativa, renovada a cada amanhecer. Ele se tornou um farol de retidão, uma prova de que a lealdade a Deus poderia superar a corrupção do mundo. Sua história ecoa através dos milênios, nos lembrando que, independentemente do caos ao nosso redor, sempre podemos escolher andar em um caminho de luz e comunhão. E é esse caminhar constante que o preparou para o seu destino inacreditável, um evento que o selaria na história como um dos maiores mistérios de todos os tempos. E então, chegamos ao clímax da vida de Enoque, o momento que o diferencia de quase todos os outros seres humanos que já viveram. Após 365 anos de uma caminhada fiel, algo extraordinário aconteceu. O texto bíblico é breve, mas incrivelmente poderoso. Diz simplesmente: Enoque andou com Deus, e já não era, porquanto Deus para si o tomou. Pensem na profundidade dessa frase. Ele já não era. Ele não morreu da forma como conhecemos. Não houve doença, nem velhice, nem um fim violento. Em momento ele estava aqui, na terra. No momento seguinte ele não estava mais. Ele foi trasladado. A palavra trasladado significa ser movido de um lugar para outro. No caso de Enoque, ele foi movido da dimensão terrena diretamente para a presença celestial de Deus. Podemos imaginar essa cena, talvez em um de seus passeios solitários, conversando com o Criador como de costume. Uma luz suave e divina o envolveu. Não uma luz que cega, mas uma luz que acolhe. E nesse brilho, seu corpo físico foi transformado, e ele simplesmente desapareceu da face da terra, levado para uma existência eterna, sem passar pelo portal da morte. Ele foi a exceção à regra universal de que, ao homem, está ordenado morrer uma só vez. Esse evento é um mistério profundo porque o Enoque, o que havia em sua fé que o tornou digno de um destino tão singular. O livro de Hebreus do Novo Testamento nos dá uma pista crucial. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A chave está aí. Sua fé agradou a Deus. Não foi apenas uma crença, mas uma confiança tão profunda, uma vida tão alinhada com o divino, que a própria morte se tornou um detalhe irrelevante em sua jornada. Deus simplesmente o chamou para mais perto, para continuar sua caminhada, mas agora, face a face, na eternidade. Enoque compartilha esse destino raro com apenas uma outra figura bíblica, o profeta Elias, que também foi levado aos céus em uma carruagem de fogo. A trasladação de Enoque não foi uma fuga, mas uma graduação. Foi a conclusão natural de uma vida vivida em perfeita harmonia com seu Criador. Seu desaparecimento deixou um legado de assombro e esperança. Mostrou que a morte não tem a palavra final para aqueles que vivem em profunda comunhão com o divino. A história de Enoque
não é sobre como evitar a morte, mas sobre como viver uma vida tão plena e conectada com Deus que a transição para a eternidade se torna apenas o próximo passo lógico em uma caminhada que nunca realmente termina. O legado de Enoque reverbera através dos séculos, nos convidando a refletir sobre a natureza da fé e nosso próprio relacionamento com o transcendente. Ele não deixou para trás grandes monumentos, reinos ou escritos extensos como outros patriarcas. Seu legado é mais sutil, porém imensamente mais poderoso. Ele deixou para trás o exemplo de uma vida que agradou a Deus a tal ponto que a morte foi contornada. Ele nos mostra que a qualidade de nossa caminhada espiritual na Terra tem consequências eternas. A fé de Enoque não era teórica, era prática, vivida a cada dia. Era uma fé que se traduzia em retidão, em escolhas corretas, em meio a um mundo tortuoso. Ele se tornou um profeta silencioso, cuja própria vida era a mensagem. Uma mensagem de que é possível viver em santidade, não por nossa própria força, mas através de uma dependência constante e de um relacionamento íntimo com o Criador. Sua história também nos confronta com o mistério. Por que ele? Porque daquela forma, talvez a resposta completa esteja além de nossa compreensão, guardada nos segredos do próprio Deus. Mas o que podemos entender é que Enoque representa a esperança suprema da fé, a promessa de uma vida que transcende a mortalidade. Ele é um vislumbre do que é possível quando um ser humano se entrega completamente ao divino. Sua jornada nos inspira a olhar para a nossa própria vida. Estamos apenas existindo ou estamos verdadeiramente andando com Deus? Estamos permitindo que nossa rotina diária seja preenchida com momentos de comunhão? Ou estamos deixando o ruído do mundo abafar a voz suave e tranquila que nos chama para mais perto? A história de Enoque não é apenas um relato antigo, é um convite atemporal, um convite para buscarmos uma fé que não apenas acredita, mas que agrada. Uma fé que transforma nossa existência de uma simples sucessão de dias em uma caminhada significativa rumo à eternidade. A figura de Enoque permanece como um farol de esperança, o homem que caminhou para fora do tempo e entrou na eternidade, deixando para nós o mistério e a inspiração de uma vida que tocou o céu com os pés ainda na terra. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada incrível pela vida de Enoque. Se você gostou de explorar esse mistério, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como esta. Adoraríamos ouvir suas reflexões nos comentários. 8 a Proxima.